Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui para mais um vídeo do Portugal em Minutos, a série da Oliveira Imóveis, trazendo para você informações relevantes sobre Portugal e Europa como um todo e também, é claro, sobre o mercado imobiliário. Como eu prometi na terça-feira, o vídeo de hoje é sobre o CEF, os números do CEF, a organização em si, que são coisas importantíssimas para todo imigrante conhecer, ver como que funciona e a partir daí estar informado para buscar informação e até mesmo para conhecer um pouquinho da estrutura do país em relação aos poderes que cada órgão tem. Então depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho sobre ele, beleza? Bora lá! Então, pessoal, como eu falei lá na chamada, né? A implementação e monitorização das políticas de imigração e asilo são da competência do Ministério da Administração Interna, como a gente sabe, o MAI aqui em Portugal, né? É ele que tutela a entrada, permanência, saída, afastamento de qualquer cidadão estrangeiro aqui de Portugal. É ele que é o responsável por decidir quem entra e quem sai, né? Em cima disso, existem contributos setoriais, né, nomeadamente as políticas de integração, a cargo da presidência do Conselho de Ministros, tá? Essa política de representação, ela é externa e faz a concessão dos vistos de acordo com o que manda o Ministério de Negócios Estrangeiros. E as políticas de emprego também, qualificação, a política da segurança social, do Ministério do Trabalho e também da segurança social. Esses órgãos todos juntos dão apoio um ao outro e o CEF faz parte dessa cadeia que junta tudo, né? Ou seja, cada parte desses órgãos, eles são responsáveis por de alguma forma contribuir e dessa forma, né, auxiliar com que todos os processos sejam feitos na integridade para principalmente os imigrantes, porque os portugueses já têm direito a tudo, né? No caso dos vistos especificamente, quem cuida do processo é o CEF, né? Mas quem orienta e supervisiona tudo é a DGACCP, que é a Direção Geral de Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas. É esse órgão que está ligado ao MNE, né? O Ministério dos imigrantes, né, digamos assim, para ficar fácil, é ele que está responsável por fazer o processo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso tudo, né? Muita gente acha que quem cuida dos vistos é o consulado ou é a VFS, e não é nenhum dos dois, tá? A questão é um pouquinho mais embaixo, ou melhor, né, corrige, é um pouquinho mais acima, porque a DGA, CCP, que está ligada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é responsável por decidir quem tem direito a entrar, permanecer ou até mesmo ser expulso do país. O CEF assume a função e dentro dele tem diversas divisõezinhas para cuidar. Dito isso, o que eu vou apresentar para vocês aqui agora são alguns dados do relatório atual do CEF, que foi disponibilizado dia 28 agora de junho, tá? Então tá fresquinho, acabou de sair do forno o relatório que o CEF emite todo ano sobre os números dos imigrantes aqui no país, os números de como que tá cada nacionalidade com peso em cima do país. Eu vou mostrar e vou ter que olhar pro computador aqui, então vocês vão me ver desviando um pouquinho o olhar, porque eu vou colocar os gráficos, as telas, os quadros aqui na imagem, mas eu vou ler eles também para ficar mais lúdico, ficar mais fácil a interpretação desses quadros junto com vocês, beleza? Então bora lá começar. Então, pessoal, o primeiro quadro que eu estou colocando aqui na tela é o da imigração, né? Os principais indicadores, tá? Hoje a gente tem, então, em Portugal, com base nos números fechados em 31 de dezembro de 2020, tá? A gente tem 662 mil imigrantes morando em Portugal. Os números todos são considerando os números legais, tá, gente? Pessoas registradas e tal.
com a R. As pessoas que têm dupla nacionalidade, por exemplo, não entram na lista do CEF. Por quê? Porque elas entraram com passaporte, então elas não necessariamente são contabilizadas como imigrantes. Então quem vem do Brasil com um cartão cidadão ou um passaporte vermelho aqui de Portugal não é contabilizado nesse número, tá bom? Cidadãos estrangeiros residentes, 662 mil, ou seja, um aumento de 12%. Eu particularmente, e quem me assiste também com certeza, viu em muitos grupos a debandada de brasileiros saindo de Portugal por causa da crise, né? Muita gente querendo voltar para o Brasil para ter o conforto da família, passou um certo aperto por causa da desvalorização do real e tudo mais. Não estou aqui para poder puxar para esse lado a conversa, mas também trouxe muita gente. O que eu estou querendo dizer é, teve a pandemia que fez muita gente voltar? Teve sim, muita gente voltou, mas mesmo assim muita gente continuou a chegar, tá? Isso é o mais importante de falar. Por quê? Porque o aumento está aí na tela mostrando 12% de um acréscimo sobre o número de imigrantes. Porém, os novos títulos de residência é que caíram um pouquinho. Os títulos de residência foram fixados em 118 mil novos títulos, uma baixa de 8% frente, né, aos números anteriores. O que aconteceu também foi um aumento das inspeções e fiscalização. Esse faz total sentido. Com as fronteiras fechadas e sem entrar turista, só podia entrar quem tinha visto ou quem tinha cidadania, automaticamente o número de gente irregular tentando entrar caiu drasticamente, porque não conseguia nem mesmo embarcar, né? Então a gente viu aqui só 2.960 operações de fiscalizações e inspeção, uma baixa de 41% nos números do CEF. Muito interessante, mas faz total sentido com a situação, tá? Na mesma forma, as notificações para abandono voluntário, que caíram 54%, praticamente 55%, né? 54,9%. E por que desse número também? Porque o governo resolveu deixar todo imigrante que estava irregular na posição de regular durante a pandemia, para ter justamente auxílios de saúde, auxílios emergenciais por necessidades básicas, né? Então o CEF foi obrigado, junto com as polícias, né, de segurança pública, PSP e tudo mais, a diminuir esses tipos de operações, porque as pessoas agora estavam abrigadas pelo direito de permanecer no país devido ao decreto oficializado pelo Marcelo Rebelo, presidente da República aqui, né, portuguesa. Então o governo automaticamente concedeu, digamos assim, uma autorização para todo mundo ser considerado legal no país. Então teve essa redução. Os afastamentos executados também caíram, porque nas notificações de abandono, com o decréscimo dela, automaticamente a execução do afastamento em si das pessoas também tenderia a reduzir, e vítimas sinalizadas de tráfico de pessoa também teve um decréscimo de 31%, junto com documentos fraudulentos de 52% negativo, uma baixa na tentativa de falsificar documento. É tudo ligado justamente à pandemia. Para o relatório de 2021, a gente deve ver esses números baixos ainda também. Não nessa mesma proporção, porque a proporção é sempre face ao ano anterior, então vai ficar próximo, mas a quantidade em si deve se manter próximas, né? A gente teve aqui 59 vítimas sinalizadas, deve ficar próximo. Documentos fraudulentos, a gente viu 329, também deve ficar próximo. A porcentagem é que não vai ser tão alta assim, porque já vai ser com base nesse relatório que está sendo baixo. Ou seja, a gente vê o CEF trabalhando de acordo, mas, né, limitado por causa das operações ligadas à Covid-19. Vamos para o próximo. Vamos agora então para o gráfico da tendência evolutiva de estrangeiros em residência aqui em Portugal, né?
Os números, como vocês podem ver aqui no gráfico, eles foram subindo em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Nem tanto no início, né, de 2016 para 2015 subiu só 2%, de 2017 para 2016 foi 6%, mas em 2018, 19 e 20 a gente já viu crescimento na ordem de 2 dígitos, né? 2018 13%, né? 2019 23%, né? 22,9%, e em 2020 12%, ou seja, mesmo na crise houve crescimento face a 2019, os números não pararam de subir. Então isso também é um gráfico interessante para mostrar que Portugal continua sim sendo uma terra muito desejada por imigrantes. Tem questões sim, tem problemas sim, mas o país é maravilhoso, está em 4ª posição como o país mais seguro para se morar, desceu do pódio realmente, um dos países escandinavos lá roubou, entre aspas, né, a posição do pódio de 3º lugar de Portugal, mas ainda assim é o 4º país mais seguro do mundo para se morar, com uma ótima qualidade de vida, uma ótima questão de saúde e educação. Então ele traz sim atrativos que ainda mantém o país na linha de frente para poder trazer, né, novos moradores. Nesse novo gráfico, o mais importante que todo mundo quer ver na grande maioria das vezes, né? Desses 662 mil imigrantes, quais são brasileiros, quais são as outras cidadanias que têm peso aqui em Portugal? Bora para a tela então. Brasil tem 27,8% dos nacionais estrangeiros morando em Portugal, ou seja, legalmente, com autorização de residência, sem contar os irregulares que só vieram como turistas e estão aqui, que pediram manifestação de interesse, que têm dupla cidadania, não considera nenhum dessas 3 ocasiões. São 183 mil brasileiros morando aqui, tá? Em segundo lugar, e aí a diferença já é gritante, vem o Reino Unido com 46 mil moradores e depois Cabo Verde com 36, fechando o pódio das nacionalidades que mais tem representatividade aqui no país. Depois desce para Romênia, Ucrânia, Itália, que subiu muita posição, Itália não estava no top 10, China, França, Índia e Angola com 24 mil. Depois todos os outros vão mesclando quantidades pequenas, mas no final dá um total de 31% as outras nacionalidades todas juntas. Mas você vê, Brasil, só considerando quem tem AR, são 183 mil moradores em Portugal, beleza? Esse outro gráfico aqui eu quis mostrar também porque ele traz por continente, não traz tanta informação assim útil, mas é por curiosidade, é interessante a gente ver também, colocando na tela agora para vocês. E olhem só, a gente tem morando em Portugal, tá pessoal? 20% da população de Portugal, 20% dos imigrantes morando em Portugal são provenientes da América do Sul, 11% da América do Norte, 10,9%, 11% também da própria Europa, tá? 15% da Ásia e Oceania com 10%, ganhando da África, que só tem 3% de representatividade dentro dos imigrantes. Não é um gráfico que vai realmente colocar muita informação, mas é um gráficozinho interessante da gente ver da onde é muita gente que mora aqui em Portugal. No caso específico da América do Sul, que ganha, né, com 21% da população. A gente tem majoritariamente brasileiros e também tem muito venezuelano morando aqui em Portugal. Então a gente tem muita gente da Venezuela. Fora, claro, outras regiões. Tem gente da Argentina, tem gente do Uruguai, mas grande mesmo, com peso, é o brasileiro seguido do venezuelano, tá? Vou mostrar agora o próximo gráfico, que é um gráfico também bem interessante, que é sobre a distribuição da faixa etária por gênero, tá? Isso é uma relação muito importante, porque isso diz respeito como um outro dado
que diz que concorda com um pensamento da segurança social. O que é esse gráfico aí? Colocando ele na tela agora. É a distribuição entre homens e mulheres com as faixas etárias aqui morando em Portugal. E vocês podem ver, gente, que a maior faixa etária é dos 20 até os 54 anos, mais ou menos. É o maior peso de população imigrante morando em Portugal. Isso representa o quê? Maior ganho para a segurança social. Eu já coloquei algumas matérias sobre isso no Facebook do Oliveira Imóveis. Relembrando, quem não segue o Oliveira Imóveis no Facebook, clica lá, deixe seu like, compartilha e faça parte da comunidade da Oliveira Imóveis no Facebook. A gente traz muita notícia lá também. A segurança social, ela é tipo o nosso INSS no Brasil. E ela recebe muita contribuição dos imigrantes, mas ela dá aos imigrantes muito pouco, porque os imigrantes não pedem tanto auxílio igual os portugueses pedem para a segurança social, né? Igual aí no Brasil, a gente paga os impostos tudo direitinho, depois a gente vai se aposentar, depois a gente vai sair de férias, vai ficar acidentado, então a gente está pegando esse dinheiro de novo do governo. Os imigrantes, eles pagam os impostos, mas usam muito pouco, então ele causa positivamente um saldo na segurança social muito bom para o país. A segurança social já soltou várias vezes notas fazendo referência ao peso positivo que os imigrantes fazem para a gestão, né, da segurança social aqui, porque o saldo sempre fica muito bom. E por quê? Por causa desse dado que o CEF ajuda a mostrar. Ele ainda não é totalmente fiel, porque ele não considera os que estão trabalhando irregular, né? Estão trabalhando carteira assinada e tudo mais, mas que eles não estão regulares no país com autorização de residência. Ou seja, esse número ainda é maior do que o gráfico mostra. Mas o gráfico ainda assim mostra que a gente tem aqui o maior peso de imigrantes morando em Portugal tem idade ativa para o trabalho. Então isso é muito bom, isso é muito positivo, tá legal? E o último gráfico que eu quero mostrar para vocês, eu vou colocar na tela, aqui ó, esse, colocando na tela, é o principal gráfico para todo mundo, né, dar aquela sacudida e tal nas ideias. São os números de imigrantes a viver no país com base, né, por distrito. A gente tem então Lisboa com quase 300 mil imigrantes de diversas nacionalidades, o Porto em quarto lugar, porque na verdade quem fica em segundo é a região do Algarve, o Faro com 92 mil imigrantes. Depois a gente tem Setúbal com 60 mil imigrantes e aí sim tem o Porto. Então a gente tem Lisboa, Faro, Setúbal e depois o Porto. Depois de Porto, aí sim, curiosamente, vem Leiria e depois Braga. Eu quero chamar a atenção aqui para duas coisas. Primeira, por que Lisboa tem mais gente? É a capital. Automaticamente muita gente pensa que Portugal é pequenininho demais, quando vai migrar tem que ser para Lisboa. Se eu vou para um país tão pequenininho, tem que ir para a capital, que é lá que eu vou ter mais emprego, mais oportunidades e tudo mais. Então Lisboa ganha por isso. Faro ganha em segundo lugar por quê? Porque os ingleses, que é aquela segunda comunidade que mais pesa, né, nos imigrantes em Portugal, adoram o sol do Algarve. Então a gente tem um peso enorme de imigrantes ingleses morando no Algarve. Vem viver a aposentadoria deles aqui no Algarve. Então o peso da segunda maior região, o Faro, o Algarve, é isso. Terceira e quarta e quinta posição, Setúbal e Leiria. Por que as duas também têm um peso muito grande? Porque as duas, entre aspas, Setúbal mais do que Leiria, estão próximas a Lisboa. Então a pessoa pensa, quando eu trabalho em Lisboa ou eu faço as coisas próximas a Lisboa, morando mais barato, com um pouquinho mais de qualidade de vida, morando nas cidades próximas, nos distritos que estão colados. Então, Margem Sul, que é a região de Setúbal, duas pontes ligando facilmente, o comboio, o pessoal que vai atravessando de balsa, tem um fácil acesso a Lisboa e por isso muita gente migra para morar em Setúbal. Não é uma cidade tão rica em processos, em coisas e qualidade de vida como Braga, por exemplo, como a região norte aqui. Mas por essa aproximação com Lisboa, ela
acaba sendo uma boa opção para quem deseja trabalhar em Lisboa. Então a região de Setúbal tem esse crescimento por isso. Leiria, igualmente, embora morar em Leiria e trabalhar em Lisboa seja um pouco complicado, na minha opinião, não é uma coisa para se fazer todo dia não, tá? Então Leiria traz essa observação também, mas tem suas empresinhas lá em Leiria, não vou tirar o mérito da cidade, da região não, tem algumas empresas lá e tudo mais. Aí depois vem Porto, como uma grande capital, com 40 mil, e aí vem Braga com 18 mil. De todas as outras capitais, Braga é a que mais tem. Se você vai para as capitais, vocês estão vendo aí no gráfico, Vila Real, Vila Verde, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora, Beja, são cidades de interior mesmo, então elas têm uma quantidade de imigrante bem menor, então já não é tão assim procurada como a gente poderia pensar, né? Nas cidades que estão no litoral, elas realmente têm muito mais do que qualquer outra região como essa, né? Então é um fator sim de muito peso decidir morar no litoral, e por conta disso essa demanda nas cidades, nos concelhos e nos estados que beiram o mar ser tão maior, beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter explicado um pouquinho o relatório do CEF para vocês, o que é o CEF, a estrutura do CEF. Se eu achei que eu dei na entrada, na hora que eu fiz a introdução do vídeo, dando mais ideias do que eu ia falar, podem vir no comentário, ter suas dúvidas lá no comentário, que se precisar a gente faz um segundo vídeo a respeito do assunto, que eu sei que é muita informação. O relatório, eu vou deixar um link dele na descrição. Quem quiser ver o relatório na íntegra, tem o link aqui embaixo, é só clicar aqui na descrição do vídeo que vai ter o link para o relatório disponível, beleza? Gente, agradeço o carinho de todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!